Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, nós estamos gravando a nossa leitura diária da lição de número 12, que tem o tema A Sutileza da Espiritualidade Holística. Lembrando que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre, porém já na reta final, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos na penúltima lição e quero ressaltar também que você tem a oportunidade de se inscrever em nosso canal, Evangelista Douglas Roberto, e assim você está nos ajudando a proclamar o ensino da palavra de Deus. Façamos a leitura em Atos 17:16, que tem o tema: Em sua religiosidade, os homens buscam falsos deuses. Atos 17:16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava partindo ali de Atenas, quando ele esperava os companheiros para seguir viagem, e ele se depara naquela cidade com a tamanha idolatria existente ali. Paulo ficou totalmente comovido com aquela situação, porque via que as pessoas estavam de passo largo adorando a deuses estranhos, adorando a falsos deuses, adorando a demônios. E aí ele ficou decepcionado e perplexo com aquela situação. Essa deve ser a atitude do verdadeiro cristão, irmãos. Atitude essa que vai de encontro ao pecado. O verdadeiro crente, ele refuta o pecado no seu espírito, porque ele sabe que o pecado traz a ruína e a perdição eterna dos homens. E Paulo sentiu-se assim, porque toda aquela cidade estava entregue à idolatria. Aquele povo procurava devotar a sua religiosidade, porém no Deus errado, porém no Deus falso. Aleluia! E quando chega no capítulo, ainda no capítulo 17, versículo 22, aliás, o versículo 23, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aí o Senhor Jesus abriu uma porta. No meio daquela idolatria terrível, Paulo, passando em Atenas, ele se depara com um altar que tinha essa inscrição: ao Deus desconhecido. Desconhecido, porém, para eles, que só conhecia a idolatria, que só conhecia uma série de deuses, deuses esses que era Merodach, que veio da Babilônia, era Baal, Assaré, esses deuses que era conhecido ali desde o Antigo Testamento, que estava camuflado. E é assim também nos nossos dias, irmãos. Todos esses rituais, todas essas crenças que existem por aí, nada mais é do que uma nova roupagem da idolatria passada, que está em eminência nos nossos dias atuais. E nós devemos anunciar a eles um Deus que para ele é desconhecido, porém para nós é o único e verdadeiro Deus. E Paulo começou a anunciar ali, em meio àquela cidade idólatra, a Jesus Cristo. Quantas pessoas que fazem sacrifício de tolo às imagens de escultura. Nós que somos aqui do Nordeste, isso é muito comum nessas nossas regiões, onde os padroeiros são venerados, adorados, as pessoas fazem sacrifícios para as imagens de escultura. Mas nós reconhecemos que somente há um Deus verdadeiro, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.
É isso que diz o apóstolo São Judas, no seu versículo final da sua Epístola Universal. Ele nos diz: ao único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Somente Jesus, ele é merecedor, ele é digno de honra, de glória, de majestade e de louvor. As imagens de escultura não são dignas de receber adoração, porém os homens, na busca desenfreada para cultuarem a uma entidade, cultuarem o ser, muitas das vezes se inclinam a falsos deuses. Mas nós devemos anunciar a Jesus, o único Deus verdadeiro, e assim confrontar, desmascarando toda essa prática da idolatria e revelando e mostrando aos perdidos que Jesus é o único merecedor de honra, de glória e de adoração. Amém.